Galera do segundo ano, professor Vanks na área para efetuar a correção de sua prova de física. Essa avaliação teve como primeira questão um circuito elétrico misto e ele diz assim: através do circuito abaixo, atravessa do terminal A para o terminal B uma corrente elétrica de 5 amperes. Então tá, vamos anotar aqui essas informações, né? A sua corrente vale 5 amperes. E ele quer saber qual a diferença de potencial. Bom, nesse tipo de exercício onde você tem tensão a ser submetida ao cálculo, corrente fornecida em um circuito paralelo ou misto ou em série, calcule primeiramente a resistência equivalente, depois você trabalha com a primeira lei de Ohm. Então, o primeiro passo, calcular a resistência equivalente. Bom, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós temos 3 resistores, eu vou fazer assim, ó, 1 sobre REC é igual a 1 sobre 5, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 5. Vou tirar o mínimo múltiplo comum, entre 5 e 10 é 10. Divido embaixo, multiplico em cima. 10 por 5 dá 2, 10 por 10 dá 1 e 10 por 5 dá 2. Quando eu resolver essa fração, vai ficar 1 sobre REC igual a 5 sobre 10. Posso simplificar o 5 com o 10. Minha resistência equivalente vai ser quanto? 2. Cuidado que 2 não é resposta total. Você tem um novo circuito, ó. Você tem aqui o terminal A, aqueles 3 em paralelo te deram uma resistência de 2 ohms e você também tem outro aqui do lado de 18. E isso aqui se transformou em quê? No circuito em série. E a sua resistência equivalente no circuito em série é só somar 2 mais 18. Então você teria uma resistência equivalente aqui de 20 ohms. De posse desta informação, você aplica a primeira lei de Ohm. Qual seria o segundo passo? O segundo passo seria esse, ó. O primeiro passo foi calcular a resistência equivalente lá. O segundo passo, primeira lei de Ohm, que diz o quê? Resistência igual a tensão, ou diferença de potencial, dividido pela corrente. Vou ficar com 20 igual a U sobre... Quanto é a corrente fornecida no exercício? 5. O que você vai fazer com este 5? Você vai passar multiplicando. Quanto é 20 vezes 5? 20 vezes 5 é 100. Portanto, a tensão nesse circuito, 100 volts, a resposta à primeira questão de sua prova, facílima, letra B. Questão de número 2, ele diz, entre os terminais do circuito, ou seja, os terminais A e B, temos uma diferença potencial de 120 volts. Então, está aqui a tensão, ou diferença potencial de 120 volts. É correto afirmar que a corrente que atravessa esse circuito vale quanto? O procedimento é o mesmo, só que você vai ter que calcular a resistência equivalente. Olhe para esse circuito, por gentileza. Se você der uma olhadinha, esses 3 que eu estou aqui destacando estão em quê? Estão em série. Então, eu vou ter um novo circuito que vai ficar nesse desenho aqui, ó. Somando aqui, 1 mais 2, porque está em série, fica 4. Beleza? Aqui eu tenho quem? 4, já tinha aqui 4. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho o terminal B. Aqui em cima eu tenho 1, certo? Não é assim? Olha lá, ó. Você tirou aquele de os 3 em série, transformou um num só. Bem, o que é que nós vamos fazer agora? Se você observa com riqueza de detalhes, você vai ver que aqui é em quê? Isso aqui está em paralelo. Quando 2 resistores estão em paralelo e eles têm os mesmos valores, a resistência equivalente é pegar um deles e dividir pela quantidade de termos. Então, eu vou ficar com um de 2 ohms aqui. Próximo passo, ver o novo resistor formado, o novo circuito. Ó. Você tem um aqui, esses 2 ali viraram um só de 2, e aqui embaixo você tem outro de 2. Está aqui o terminal A e o terminal B, aqui estão os resistores que você possui. Vamos, o que é que nós temos agora? Agora nós temos 3 resistores em série. Se eles estão em série, amigos, é só você somar. 1 mais 2, a minha resistência vai dar quanto? A minha resistência vai dar 5 ohms. Então, aquele meu circuito ficou assim, ó. A chegando no B. Ó. Com a resistência de quanto? De 5. Então, final desse resistor, todo esse cálculo é para chegar em 5. O que você está procurando? Vamos que eu estou procurando a corrente. Então, se você está procurando a corrente, aplique a primeira lei de Ohm. Vai ficar R igual a U sobre I.
5 igual a 120 dividido por I. Meu I vai ser 120 dividido por 5. Isso aqui vai me dar quantos amperes? 24 amperes. Essa é a corrente que atravessa aquele circuito. Lembrando, no circuito em paralelo, a corrente elétrica ela é constante. No circuito em série, a corrente elétrica é constante. No circuito em paralelo, ela vai variando de acordo com cada resistor. Questão de número 2, letra B. Na questão número 3, ele diz: o circuito elétrico está submetido a uma diferença de potencial de 180 volts. Vanx, é tudo a mesma coisa, né, Vanx? A lei de Ohm resolve tudo e a associação de resistores. Exatamente. Não lhe perdoarei se você tiver errado questões tão simples como estas. Então, ele diz aqui, ó, determine a corrente elétrica que passa nesse circuito. De novo, o mesmo procedimento. Olha para o circuito e vê se tem alguma coisa que te chama a atenção. Aqui, ó. O que é que esses resistores estão? Vanx, eles estão em série. Ora, se eles estão em série, você deve somá-los. Então, aqui vai ficar quanto? 2 mais 3 mais 5. Perdão. 2 mais 3 mais 5. O REC vai ser 10. Então, novo circuito. Ó. 6. Aqui virou 10. Aqui nós tínhamos já 10, né? Ó. Ah, então tem que ficar fazendo desenho de vez em quando. Tem, amigo. Tem que fazer. Aqui tem outro resistor. Está aqui o terminal B, terminal A. Aqui é um de 6 ohms. Aqui embaixo é um de 4. O que é que eu percebo agora? Eu vou destacar para você ver. Estou destacando, você já deve ter visto. O que é que esses dois estão? Vank, eles estão em paralelo. Isso. Estão em paralelo. São iguais. Isso. O que é que você faz? Pega 1 e divide por 2. 10 por 2. Vai ficar quanto? 5. Próximo resistor, próximo circuito, perdão, vai ficar assim, ó. 6, 5. Quem é que está lá embaixo, Vanx? Quem é que está lá embaixo do circuito? Quem está lá embaixo do circuito, vejamos, aqui a gente tem 5, lá embaixo tem o 4, né? Aqui é um de 6 ohms, aqui é um de 5 ohms, aqui é 4. E aqui é o terminal B. O que é que eles estão agora, Vanx? Eles estão em série. Se eles estão em série, como é que você faz a resistência equivalente? Somando. 6 mais 5 mais 4, isso aqui vai te dar 15. Bom, chegamos na parte final. Por quê? Já tem o que você estava procurando. O que é que você estava procurando nesse exercício? A corrente. Então, vamos pegar a primeira lei de Ohm, tá? R igual a U sobre I. Ficaremos com quem? 15 igual a 180 sobre a corrente. O I sobe e o 15 desce. Minha corrente vai ser 180 dividido por 15. Essa conta vai me dar 12 amperes. E eu vou marcar na questão 3 a letra A. Muito bonita também. A questão número 4, ela traz a ponte de Wheatstone. Vanx, o que é esse instrumento chamado ponte de Wheatstone? Isso aqui é um dispositivo que você monta com 4 resistores, sendo que um deles você desconhece a sua intensidade, e você utiliza a ponte Wheatstone para descobrir a resistência desconhecida de um determinado resistor. Fazendo como? Multiplicando os resistores que estão de forma oposta na estrutura do seu circuito. Se você der uma olhadinha aqui, o R1 está de frente para o R3, o Rx está de frente para o R2. Como é que eu faço isso? Você faz assim, ó, Rx vezes R2 igual a R1 vezes R3. Aí você descobre, por exemplo, nesse exercício, ele está querendo que você descubra o valor da resistência desconhecida para X. E aí ele diz, ó, a ponte Wheatstone é um esquema de montagem de elementos elétricos que permite descobrir a resistência desconhecida de determinado resistor. Na situação abaixo, temos R1 igual a 20, R2 igual a 25, R3 igual a 30. O que é que a gente vai fazer? Olha só, substitua Rx vezes 25 igual a R1, 20 vezes R3, 30. Rx vezes 25 vai ser igual a 600. Você vai passar esse 25 dividindo, vai ficar de 600 dividido por 25. A sua resposta, o seu resistor desconhecido aqui da questão de número 4, seria a letra C, 24 ohms. Na questão 5 ele diz, 3 resistores idênticos de 72 ohms estão ligados em paralelo. Opa, em paralelo. Então eu vou fazer um desenho aqui para que você
entenda. E eu sugiro que você faça isso também nas suas questões, para facilitar o seu entendimento. 72 ohms em paralelo. Uma bateria cuja tensão é de 12 volts. A pergunta é: pode-se afirmar que a resistência do circuito e a corrente são respectivamente? Bom, para você fazer a resistência de um circuito onde existe uma série de resistores idênticos, você pega o valor de 1 e divide pelo número de resistores. Então, você poderia fazer aqui como? 72 dividido por 3. Então, isso aqui vai te dar quanto? 24 ohms. E como é que você faria a corrente? Pela primeira lei de Ohm, pessoal. Ó, RUI, resistência igual a tensão dividido por corrente. Vou ficar com 24 igual a 12 sobre I. Você vai subir aqui com o 12. Você vai subir com o 12, vai subir com o I, descer com o 24, você vai ficar com a fração que vai ser 12 dividido por 24. Isso aqui vai dar meio, né? Meio ampere. Que isso aqui simplificado fica 1 sobre 2. A minha resposta seria 24 ohms e meio ampere. Você ia marcar a letra E na questão 5. Na questão número 6, ele diz assim: na associação de resistores a seguir são efetuadas algumas afirmações e procura a incorreta, eu quero a falsa. Cuidado. Bom, aqui nós temos 3 resistores em paralelo, concorda comigo? Ó, estão em paralelo, tá bom? Então, o que eu podia fazer aqui? 1 sobre R, que é a resistência equivalente, é igual a 1 sobre 10, mais 1 sobre 15, mais 1 sobre 12. Porque com isso aqui, mais a tensão que eu tenho de 120 volts, eu posso descobrir a corrente. Lembre-se que no circuito em paralelo, as correntes são variáveis conforme seus resistores. Quem se mantém constante é a tensão. Eu vou tirar o mínimo aqui entre 10, 15 e 12. Vai dar 60. Por 10 dá 6. 60 por 15 dá 4. 60 por 12 dá 5. 1 sobre REC é igual a 15 sobre 60. 1 sobre REC é igual a 1 sobre 4. Então, a minha resistência equivalente é 4 ohms para o circuito todo. Tá, o que você vai fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar essa estrutura e vou aplicar a primeira lei de Ohm. Veja, para descobrir a corrente. R é igual a U sobre I. Então, eu vou fazer 4 igual a 120 sobre I. A sua corrente é 120 dividido por 4. Isso aqui vai te dar 30 amperes. Então, essa corrente bem aqui, amigos, ó, é uma corrente de 30 amperes, que você vai distribuir nos 3 resistores. Aí ele traz aqui para nós o seguinte, letra A, a corrente elétrica I2 vale 8. Bom, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer R2 igual a tensão dividido por I2. Quanto é R2? 15. Quanto é a tensão? 120. Divida. O que você vai fazer aqui? Ó, R2 é 15, perdão. Vou colocar um 15 aqui. Você vai trocar de lugar. O I2 vai ser 120 dividido por 15. Quanto que dá 120 por 15? 8. Opa, Vank, já acertei. Esse é o erro de quem é apressado. Eu não estou perguntando a verdadeira, estou perguntando a falsa. Isso aqui é verdade, não serve para mim, eu quero a falsa. Presta atenção, Mariazinha. Muitas vezes acontece isso, tá? A galera se empolga, acha a resposta, já vai marcando sem olhar o que ele está pedindo a falsa. Na letra B da questão 6 diz, a resistência equivalente do circuito vale 12. Acabamos de fazer a resistência equivalente, encontramos quanto, amigos? Nós encontramos 4. Então, a resposta seria essa daqui, a letra B, porque eu quero a falsa. A gente possa fazer a questão número 7, ele está falando que todos os resistores desse exercício valem 10 ohms. Então, eu vou colocar 10 aqui para todo mundo, tudo bem? Ó, vamos colocar 10 para todo mundo, ver o que a gente pode inicialmente fazer. Aqui eu já estou vendo que é um circuito em série, aqui eu estou vendo que tem também resistores em série. 3 em série de 10 vai dar 30, só somar. 2 em série de 10 vai dar 20. E vou desenhar aqui como é que vai ficar isso para a gente poder trabalhar. Ó, aqui tem 30, aqui embaixo tem 10. Ele desce aqui, esses dois aqui se tornaram 20 e chega lá no terminal B. Esses dois aqui estão em série, concorda comigo? Desculpe, em paralelo, concorda comigo? O que você vai fazer em paralelo? Produto dividido pela soma, 30 vezes 10 dividido por 30 mais 10. Isso aqui vai te dar 300 dividido por 40.
Isso aqui vai te dar 7,5. Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. Aqui, saindo do ar, aquela estrutura toda grande que a gente tinha, ficou apenas o quê? Um 10. Agora aqui tem um 7,5. Você desce para chegar no B, tá? E aqui embaixo a gente tem o quê? 20. O que é que se transformou isso? Se transformou num circuito mais enxuto de 17,5, porque você vai somar aqui que eles estão em série, em paralelo com um de 20. Essa é a situação que se apresenta para nós nesse exato momento que finaliza a resistência equivalente desse circuito. Veja, você tem 17 e 20, o que você vai fazer? Dois circuitos em paralelo com valores diferentes, você deve fazer simplesmente a divisão do produto pela soma. Você vai fazer assim, ó, 17,5 vezes 20 dividido por 17,5 mais 20. 350 dividido por 37,5. Vamos ver quanto que dá isso? Vai dar 9 ponto alguma coisa, né? 350 dividido por 37,5 vai te dar 9,33. Isso aqui é a tua resistência equivalente. Bom, como é que eu vou fazer para descobrir a corrente? Eu vou abrir um espaço aqui para fechar o exercício e vou usar a primeira lei de Ohm. R igual a U sobre I. 9,33, eu vou lá no texto, vejo qual é a tensão que foi dada, coloco aqui 90, eu vou fazer 90 dividido por 9,33, isso aqui vai me dar quanto? 90, 9,33, vamos ficar com 9,6 aproximadamente. 9,6 amperes, eu vou marcar entre 8 e 10, eu ia marcar aqui na questão 7, a resolução com a letra C, ok? Na questão de número 8, o exercício traz dois terminais, o X e o Y, diz o seguinte: considerando o circuito abaixo, existe uma correção aqui antes que eu comece. Esse exercício aqui eu pedi ao longo da prova que fosse feita uma retificação e utilizasse aqui na questão de número 8, 150 volts. Então vamos lá. Considerando o circuito abaixo, sabe-se que a corrente elétrica dos terminais X e Y é de 4 amperes e que cada resistor vale 25. Então vamos lá, o mesmo esqueminha aqui, ó. Coloca 25 com todo mundo e tenta enxugar esse circuito para verificar qual vai ser a resistência equivalente. Eu vejo a princípio que esses três aqui estão em série, que esses dois aqui estão em série. Então o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou redesenhar. Aqui vai ficar 75. Está aqui o meu terminal Y, aqui desce, tem 25. Se você der uma olhadinha bem aqui, ó, esses dois aqui estão em série. Não existe nós entre eles. Então, aqui quando eu descer, eu vou ter 25. Aqui entre esses dois eu vou ter 50, porque eu somei aqui os dois em série. E logo aqui para baixo, eu vou ter esses dois em série, que você vai somar também, vai dar quanto? 50. Olha que interessante. Antes que eu posso fazer aqui, dê uma olhada aqui. Esses dois aqui, ó, estão em paralelo, eles têm os mesmos valores. Você divide por 2. Então vai ficar assim, ó. Eu chamei o terminal de X e Y. Está aqui o terminal X, aqui a gente tem 75. Aqui nós vamos descer com 25. O novo aqui, 50, 50 também vai dar 25. 25. Vamos, o que você tem agora? Estou destacando aqui, ó. Eu tenho 3 em série. Se eles estão em série, Mariazinha, como é que tu faz a resistência equivalente? Ah, Vanx, eu somo. Muito bem. 75. Está aqui o X, está aqui o Y. E aqui também tem 75. Novamente um circuito em paralelo com dois idênticos. O que você vai fazer? Eu pego o valor de 1 e divido pela quantidade de resistores. Eu vou ter com resistência equivalente aqui de 37,5. Aí eu vou fazer a busca da tensão. R igual a U sobre I. Vai ficar 37,5 sobre a tensão dividido pela corrente que foi dada no exercício. Que ela é de quanto? De 4 amperes. Esse 4 vai passar multiplicando. 37,5 vezes 4 dá 150.
seria letra A, eu já fiz a retificação antes de começar o exercício, retificação essa que foi também feita na prova dos alunos. Eu tinha deixado aqui 140, propositadamente para lembrar para eles que nós fizemos essa correção. Lá na questão de número 9 diz assim, o circuito tem 4 resistores idênticos, 3 colocados em paralelo. Então tá, deixa eu desenhar logo. 3 colocados em paralelo e 1 na sequência em série. Pronto, tá aí. Uma fonte de 40 volts. Uma corrente de 2 amperes. Sabe que estão todos iguais, quer saber quanto é que vale cada um. Olha aí. O que você vai fazer? Você saiu aqui, atravessou 3 resistores em paralelo, depois atingiu um em série, sabendo que a tensão é 40 volts e querendo saber quanto é que vai valer cada R, e oferecido a você a tensão e a corrente. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular a resistência equivalente. Então aqui eu tenho 3 em paralelo. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar R sobre 3. Por quê? Porque você pega o valor de 1 e divide pela quantidade de resistores. Agora aqui eu tenho o quê? Aqui se transformou em quê? Em série. Como é que a gente faz série? A gente soma. R sobre 3 mais R. A minha resistência equivalente vai ser. Como é que eu faço uma soma aqui dessa? 3 vezes R, 3R, somado com R dá 4R, repete-se o denominador. 4R sobre 3. Quais são os dados que eu tenho? Qual a sua resistência? 4R sobre 3. Qual a sua tensão? 2 amperes. Desculpe, qual a sua corrente? 2 amperes. Qual a sua tensão? 40 volts. Qual é o caminho para sair daqui? Primeira lei de Ohm. Olha só, você está querendo saber o R, então vamos lá. No lugar do R, você coloca 4R sobre 3. No lugar da tensão, você coloca 40. E no lugar da corrente, você coloca 2. Você pode multiplicar cruzado, você pode simplificar, você faz o que você quiser. 40 por 2 dá 20. Multiplicando com cruzado, eu vou ficar com 4R igual a 60. Meu R vai ser 60 dividido por 4. Vai dar quanto? 15 ohms. Resposta da questão número 9, letra B. E para fechar esse exercício, a gente tem a questão de número 10 que diz assim. Você reside numa casa cujo chuveiro elétrico possui valor nominal 4.000 watts e 200 volts. Em pleno domingo, a resistência deste chuveiro queima e você vai atrás de uma casa de materiais elétricos funcionando, buscando solucionar, perdão. Após percorrer todas as lojas, encontrou apenas uma aberta. Pediu uma resistência que correspondia a seu chuveiro. Infelizmente, a loja só possuía resistores iguais de 50 ohms. Como bom estudante de física, você optou em montar um circuito que permitisse arrumar seu chuveiro. Para isso, você comprou e instalou. Primeira coisa, ele disse que o resistor que tem lá na loja é 50, mas você não sabe quanto que é o resistor do seu chuveiro. Você vai ter que calcular. Vamos lá. O que é 4.000 watts? 4.000 watts é potência. O que é 200 volts? É tensão. Existe uma relação que diz que potência é tensão ao quadrado dividido pela resistência. Tá? Então, eu posso descobrir aqui. Vou fazer assim, ó, 4.000 igual a 200 ao quadrado dividido por R. Eu vou passar o R para cá. Vou ficar com 200 vezes 200 dividido por 4.000. A minha resistência vai ser 4, com 4 zeros. Ó, 1, 2, 3, 4. 40.000 dividido por 4. Quando eu cancelar 3 zeros aqui e aqui, eu vou descobrir que a resistência do meu chuveiro, a resistência do meu chuveiro é de 10, tá? Lá na loja, o que você tem lá? Na loja você só tem de 50. Vamos ver o que você poderia fazer. Vamos em cada item, não tem jeito, tem que ir em cada um. 3 resistores em paralelo. Bom, se eu colocar 3 em paralelo, eu vou pegar 50 e dividir por 3. Vai dar quanto aqui? Vai dar 16,6 aproximadamente. Serve isso aqui para mim? Não. Preciso de 10. Letra B. 4 em série. Nossa, 4 de 50 em série vai ficar 50 mais 50 mais 50 mais 50. Então, você vai causar um grande problema. 200 ohms. C. 5 em série. Nossa, vai ficar 5 vezes 50. Vai ser pior ainda. Vai ficar maior ainda a resistência.
Vai dar 250 ohms. Você está precisando de 10. Letra D, o que é que ele te deu? 2 em série, seguido de 3 em paralelo. 2 em série, 50 mais 50 dá 100. Mais 3 em paralelo, 50 sobre 3. Quando você fizer essa conta aqui, 50 sobre 3 vai dar aproximadamente 16. Isso aqui vai te dar aproximadamente 116,6 ohms. Não presta também. Então, a resposta seria a letra E por eliminação. 5 em paralelo. 5 resistores iguais em paralelo, você fazia como? 50 dividido por 5. Você ia encontrar 10, resolveria o seu problema comprando e instalando o que está na letra E. Valeu, galera. Um grande abraço. Espero que você tenha tirado 10.